Olá, investidor, muito boa tarde. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e nós estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro, nós estamos finalizando mais uma semana, a última semana do mês, e a partir da semana que vem a gente vai começar a semana já com rolagem do contrato de dólar, iniciaremos aí o mês de novembro, e aí a gente vai ter um novo mês, um novo mercado, uma nova semana. Bom, eu vou comentar com vocês os principais acontecimentos do mercado no pregão de hoje. A gente teve aí dados que foram investigados, e-mails trocados entre a Hillary Clinton, e isso deixou o mercado com bastante volatilidade agora no período da tarde e trouxe um certo desconforto. A gente teve o índice Dow Jones oscilando aí bastante, indo para o campo negativo, a bolsa caiu aqui, o dólar chegou a subir bastante, e aí os investidores ficaram bastante atentos. Bom, só um posicionamento, a gente trocou a nossa planilha aqui, tá? A nossa carteira Arena nós havíamos estopado, eu não estou com a carteira Arena aqui, tá bom? Mas nós estopamos a Vale e estávamos ganhando em CSN. A carteira está na 0,2% positivo, tá? Pessoal, só um posicionamento. Essa é a nova planilha que ficará no ar a partir de segunda-feira, tá? Então, todos os nossos analistas, eu, Aliakin e Alisson, nós teremos uma sala de controle de operações. A gente já tem uma, porém, é uma geral para todos. E a partir de segunda-feira teremos uma com o nome do analista, tá? E com o controle de operações. Então eu tenho aqui 3 operações em swing trade que estão em abertas, tá? Comprados em Natura, BB Seguridade e Semig. Nós compramos os papéis aqui a 30, 31 e 40 e 49 e 44. A Natura já fizemos a redução parcial com 2,5 de lucro, tá? E seguimos posicionados. Então a gente tem um retorno na casa de 2,6 em Natura, 1,75 nas ações da BB Seguridade e 1,75% na posição de Semig. Então uma média de 2% por swing trade. Índice futuro hoje nós fizemos aí 4 operações de índice, saldo negativo de 4 pontos e uma operação de dólar de 4,5 pontos negativo. Então esse daí foi o dia operacional, tá certo? Vou comentar aqui com vocês sobre o índice Bovespa, vou comentar sobre alguns ativos em que me chamam a atenção, principalmente focado aí no gráfico semanal. Então a gente tem um índice Bovespa aí, de uma certa maneira, trabalhando bastante neutro, 0,27% de alta neste pregão, nessa semana, perdão, e o pregão de hoje, um dia aí levemente neutro, 0,04%. Notem que o Ibov ainda segue bastante consolidado, alguns pontos em que devemos ficar de olho, tá? Resistência 64.750 e suporte 63 mil pontos. O rompimento de uma dessas extremidades sinaliza aí uma movimentação direcional para o Ibov. Já o dólar futuro, um detalhe antes da gente mudar, o Ibovespa, tá pessoal, ele não consegue cair, ok? Ele não consegue cair, está passando por um cenário bastante lateral. Para a gente ter uma movimentação atrativa e interessante, o ideal é que ele tenha rompimento consistente aqui do patamar de 65 mil pontos. Entretanto, temos vários papéis que estão sinalizando um possível topo e, consequentemente a isso, a bolsa iniciar um processo de correção. Então não em si a bolsa, porque a bolsa não está com tanta força, porém alguns ativos. Então o que a gente começa a perceber? Tá? O que a gente começa a perceber? Que seria uma queda aqui para os 63/62.500 pontos. Então vamos acompanhar, ver como o mercado vai se comportar. Já o dólar futuro no gráfico semanal, o dólar me fecha uma semana com alta de 1,36% em cima de uma região de suporte. Vale lembrar que foi o mesmo patamar tocado em dezembro de 2014 e agora a gente tem um martelo depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em quedas consecutivas. O dólar futuro me faz um candle de reversão. Atenção, dólar rompendo 3.207, tem espaço aí para uma movimentação positiva e tentar buscar o teste de 3.300. Vamos avaliar como vai se comportar num gráfico semanal. Olhando aqui alguns ativos, primeiro eu vou falar aqui pelo commodity, tá? Milho, perdemos o time da entrada, o milho sobe bem, hoje 2,53%, me faz esse movimento direcional, tá? Para quem entrou na operação de compra, justo stop. BGI Z16, o boi gordo, ele ainda não sinaliza a reversão do movimento, estamos aguardando
algum ponto para poder tentar entrar na operação do dólar ainda. Então a gente vai, do dólar não, do boi, por enquanto seguimos de fora. Alguns ativos em que eu separei aqui para vocês, para a gente poder acompanhar. Primeiro, gráfico semanal de Banco do Brasil. O Banco do Brasil começa a me despertar a atenção, o gráfico que ele me faz, tá? Nada mais é do que um candle de reversão, um homem enforcado em cima de um topo prévio anterior. Então, a perda da mínima dessa semana sugere uma correção de Banco do Brasil depois de 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas em baixa. Prosseguindo, BBDC4, semanal, também me fazendo um candlezinho de indefinição. Atenção à perda da mínima, não está com tanta força para continuar em alta. CSAN3, semanal. CSAN3 me faz aqui, COSAN, tá? Também me faz parece um martelo, mas no topo é um homem enforcado. Atenção, cenário de topo, pode passar por uma correção em queda ou lateral. Prosseguindo, Eco Rodovias. Ecor 3, o semanal tentando me romper uma resistência aqui, né? Na realidade me rompeu uma resistência. Atenção ao gráfico semanal, o rompimento da máxima dessa semana sinaliza aí a continuidade de alta. FIBR3 me faz um pivô de alta muito bonito e muito interessante no gráfico semanal e tem espaço para continuar o seu movimento de alta. Continuando, a gente tem Gafisa, GFSA3, uma queda bastante intensa. Olha que interessante, Gafisa tentou romper esses patamares de resistência, não teve força, me volta e me faz um engolfo de baixa no semanal. Tá? Da maneira que está estruturado, essa aqui é uma leitura gráfica em que podemos determinar, tá? Que podemos determinar que pode ser um rompimento falso e ela voltar numa intensidade um pouco maior. Então, muito cuidado aí com Gafisa. GGBR4, no gráfico semanal, em cima da média de 200, me fazendo um doji, um candlezinho de indefinição, também no topo anterior, região anterior, e agora tem um nível de resistência. Mais um cenário de um possível obstáculo para a continuação de alta. Gol 4, gráfico semanal, depois de 3 semanas em alta, um candlezinho de venda. Atenção se perder a mínima também. Croton, gráfico semanal, olha um outro papel bastante interessante. Pessoal, atenção a esse papel. Ele e Estácio, tá? A gente teve aqui um rompimento no gráfico semanal, um rompimento bastante interessante. Topo, topo, topo. O mercado rompeu e me faz um engolfo, porém ao contrário, tá? Isso aqui é um engolfo de baixo que sinaliza um rompimento falso. E quando o mercado rompe falso, ele tem espaço para voltar na direção contrária com um pouco mais de intensidade. Então atenção aí, por mais que caiu bem essa semana, caiu aí na casa de 7%, um possível rompimento falso em Croton e o papel pode voltar a desenvolver uma queda. Lojas Americanas, também me fazendo um candlezinho engolfo de baixa, né? Mas ainda tem uns suportes aqui embaixo, vamos ver como o papel vai se comportar, mas não é uma sinalização positiva. Temos LREN3, Loja Zener, que pelo semanal toca nesse cenário de preço, tá? Toca aqui e tem espaço para uma movimentação corretiva, tá? Porém, o diário está interessante para a gente comprar se superar os 27,80. MRV, tá? MRV, o semanal me rompe uma resistência, no diário está interessante para a gente trabalhar uma compra rompendo 12,80, tá bastante interessante. PTR3, atenção a Petro 3, semanal, tá? Petro 3 semana caindo 1,14, a Petro não cai há 1, 2, 3, 4 semanas. Atenção, cenário também de topo, a gente pode ter uma movimentação em queda, que é uma correção, ou até mesmo uma movimentação lateral aqui para o papel. Então vamos ficar atentos a Petro 3 e também Petro 4. O cenário é bastante parecido com a da Petro 3. Então muita atenção que diversos papéis aí estão sinalizando possível topo. Rumo Logística segue bastante consolidada aqui ainda no gráfico semanal. Se eu colocar o diário, ele estabeleceu uma resistência bastante atrativa aqui no 7. Rompendo os R$7, a gente vai trabalhar compras no papel esperando aí um possível rompimento. O GPA3, gráfico semanal, também o ativo segue consolidado. Estamos avaliando aí uma compra no rompimento de R$ 73,80. Uzi Minas subiu bem, rompendo aqui uma consolidação, na semana sobe quase 16%. A gente tem aqui um rompimento de uma consolidação, espaço para continuar o seu movimento de alta. E para finalizar a nossa análise, não poderíamos deixar de comentar sobre as ações da Vale. A Vale aqui subindo bem, tocando na média de 200 períodos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, é a sexta semana consecutiva em alta, perdão. E aqui a Vale me rompe toda uma estrutura de resistência
e sem dar nenhum respiro. Se a gente pegar aqui o último movimento, tá? Se a gente pegar aqui o último movimento de baixa, do último movimento de baixa de Vale, temos o topo com o fundo, tá? Atenção que Vale está exatamente aqui na retração de 50% de Fibonacci. Então, esse que seria o comentário aqui no nosso fechamento do mercado. Eu gostaria de agradecer a sua companhia e gostaria de chamar a todos aí, a partir de domingo, vocês terão bastante novidades da Arena do Investidor. Vocês receberão aí uma série de vídeos bastante interessantes aí do mercado ao longo de toda a semana. Obrigado a todos, um excelente final de semana e até segunda.